Boa tarde a todos, meu nome é Pastor Evaldo, sou do canal Degustação da Palavra e Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde, amém? Gostaria de ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, verso de 5 a 6 e verso de 16 a 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Agora, verso 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não faça uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. Amém? Uma palavra que fala de dois ingredientes importantes para que você receba o milagre do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, existe na palavra do Senhor esses dois ingredientes indispensáveis para que você receba de Deus o seu milagre. Meus irmãos, sem esses dois ingredientes é praticamente impossível que Deus te abençoe. Então, na palavra de Deus, vemos homens simples, de carne e ossos como nós, recebendo da parte de Deus grandes milagres. Por quê? Porque combinaram esses dois ingredientes indispensáveis para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu gostaria de citar alguns exemplos, porque a palavra de Deus está cheia de exemplos importantes que combinam esses dois ingredientes indispensáveis para que nós possamos receber de Deus o nosso milagre. O primeiro exemplo que eu separei aqui para usar, é Moisés, o homem de Deus, um homem que teve experiências tremendas com o Senhor e combinou esses dois ingredientes indispensáveis e Deus fez milagres tremendos na vida dele. Então Moisés, quando ele orava e jejuava, Deus o abençoou com as tábuas dos 10 mandamentos. Então a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte e passou ali na presença de Deus 40 dias, 40 noites em oração e jejum diante do Senhor. E Deus se agradou de Moisés e ele recebeu de Deus o seu grande milagre. As tábuas foram importantes para que o povo de Deus, aquelas leis foram super importantes para que o povo de Deus vivesse em santidade, em separação diante de Deus e diante dos homens. O segundo exemplo que eu quero usar aqui neste momento é Daniel, profeta Daniel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava ali cativo na Babilônia há 70 anos, para que Deus arrancasse deles a idolatria. E aquele povo passou ali no cativeiro 70 anos. E Daniel, lendo a palavra do Senhor, o livro de Jeremias, ele viu que esse cativeiro já estava findando e nada estava acontecendo. Deus ainda não tinha libertado o seu povo. E aquele homem querido, amado do Senhor, foi jejuar e foi orar e jejuar. Ele combinou esses dois ingredientes importantes E a palavra de Deus diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus
para fazer com que Daniel recebesse o milagre da libertação do seu povo do cativeiro babilônico. O terceiro exemplo que eu gostaria de exemplificar aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E ele era o perseguidor do povo de Deus, o perseguidor daqueles que eram chamados o do caminho. E Paulo, respirando ameaças, pediu carta para os sacerdotes para prender o povo em Damasco. E no meio do caminho diz a palavra de Deus que Deus, o Senhor Jesus, apareceu para ele. Ele teve uma experiência tremenda de conversão para com Deus, se converteu dos seus maus caminhos e foi chamado para o Senhor para ser o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que ele entrou em Damasco cego, caiu da sua cavalgadura, quando aquela luz apareceu para ele, e aquela voz falando em hebraico, ele foi conduzido, direcionado pelo Senhor a entrar em Damasco e ficou ali na casa de Judas. E durante 3 dias ele ficou cego. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou e jejuou nesses 3 dias. E ele teve uma visão do Senhor, que um homem de Deus chamado Ananias entrava naquela casa, orava por ele, ele voltava a enxergar. Então, meus queridos, para que o apóstolo Paulo recebesse o seu milagre, ele orou e jejuou, clamou ao Senhor, e o milagre aconteceu na sua vida. Os seus olhos foram abertos, não só os olhos físicos, mas também os espirituais. E aquele homem se tornou o grande apóstolo Paulo, foi batizado e imediatamente começou a pregar o Evangelho. E aquele homem se tornou um grande apóstolo, o maior de todos os apóstolos, um grande evangelista, um grande ganhador de almas, porque combinou esses 2 ingredientes importantes. E nessa tarde eu te digo, para que você receba o seu milagre, combine esses 2 ingredientes que são indispensáveis para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. O jejum e a oração. A oração combinado com o jejum move a mão de Deus para abençoar o seu povo. Então, meus queridos, quer receber de Deus o seu milagre? Combine a oração juntamente com o jejum, que são ingredientes indispensáveis para que o servo de Deus receba o milagre do Senhor. Receba o milagre do Senhor nesta tarde, combinando esses 2 ingredientes importantes em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz.